Dia 19, cultivando a comunidade. A comunidade exige um comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre Cristos, mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e dos compromissos que fazemos. Paulo faz a referência, essa é a dupla responsabilidade. Vocês estão unidos da paz por meio do Espírito, portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. É necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço para gerar a comunidade cristã amorosa. Infelizmente, muitos crescem em famílias com relacionamentos adversos, por isso, carecem das habilidades relacionais necessárias para experimentar a verdadeira comunhão. Eles devem ser ensinados para a lidar a se relacionar com os outros membros da família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre a vida em comunidade, como afirma o apóstolo Paulo. Escrevo-lhe essas coisas para que vocês saibam como viver da família de Deus. Essa família é a igreja. Se você está cansado de comunhão dissimulada e gostaria de cultivar a comunidade amorosa e a verdadeira em seu grupo, na classe de estudo ou na igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. A vida em comunidade exige sinceridade. Você deve cuidar para que a verdade seja dita, em amor, claro. Mesmo se você se sentir tentado e ignorar o problema ou evitar assuntos, embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à nossa volta prejudicam a si mesmos e os outros com alguma prática pecaminosa, essa não é uma atitude de amor. São poucos que podem contar com alguém que ame o suficiente para dizer-lhes a verdade, mesmo quando machuca. Então, continuam no caminho da autodestruição em geral. Sabemos que precisa ser dito a alguém, mas temores nos impedem de fazê-lo. A comunhão é sabotada pelo medo. Quando ninguém tem coragem de se manifestar enquanto a vida de um membro desmorona, a Bíblia nos manda seguir a verdade em amor. Por que não podemos viver em comunidade sem sinceridade? Salomão declara: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Às vezes, isso significa importar-se o suficiente para repreender aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar. Paulo aconselha: irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete algum erro, vocês são espirituais. Deverão procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-lo a se corrigir. Muitas comunidades e grupos mantêm um relacionamento superficial para recear os conflitos. Toda vez que uma questão delicada vem à tona, ela é imediatamente encoberta a fim de preservar a falsa sensação de paz. O Senhor Planos Quentes intervém e tenta aplacar os ânimos. O assunto nunca é resolvido e todos vivem com frustração encoberta. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre abertamente. Isso cria um ambiente doentio, de segredo e fofocas. Paulo é insensível quanto a esse assunto. Essa, na nova vida, traz mudanças, chega de mentiras, chega de fingimentos. Falem a verdade no corpo de Cristo. Estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. A verdadeira comunhão no casamento, na amizade ou na igreja depende da fraqueza. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento, até que os envolvidos se impõem o suficiente para enfrentar o solucionar. Os obstáculos encobertos jamais estarão realmente próximos uns dos outros. Quando tratamos o conflito da maneira correta, crescemos em intimidade uns com os outros, pois enfrentamos e resolvemos nossas diferenças. A Bíblia diz: a verdade é
que as pessoas valorizam a sinceridade mais que a bajulação. A fraqueza, no entanto, não é uma licença para se dizer o que quer, onde quer e sempre o que quiser. Não é a grosseria. A Bíblia diz: existe um tempo certo no modo certo de falar cada coisa. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda tratar os membros da igreja como o amor que dedicamos à família. Nunca entregue a palavra duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos. Com as mulheres idosas como se fossem sua mãe. Com as jovens como se fossem suas irmãs. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Paulo precisou repreender a igreja de Corinto pelo seu silêncio passivo, ao permitir a imoralidade no meio deles. Visto que ninguém teve coragem de enfrentar o problema, ele então se pronunciou: vocês não podem apenas ficar olhando e esperar que tudo se resolva. Tratem da questão e resolvam o problema na autoridade de Deus, nosso Senhor, que estará sempre presente entre vocês. Submetam a conduta desse homem perante todos. A arrogância e a insensibilidade de vocês nessa mesma me perturbam. Vocês trataram o caso como se nada fosse. Escrevi na minha carta anterior que vocês não devem se sentir à vontade com quem vive na promiscuidade. Não quis dizer também, mas vocês não devem ter nenhum tipo de relacionamento com gente de fora da comunidade. O mesmo vale para os corruptos de nenhum tipo, é para os religiosos impostores. Para não ter o contato com esse tipo de gente, vocês teriam de sair do mundo. Mas estou dizendo que quando um amigo que alega ser cristão se comporta de modo promíscuo ou corrupto, cheio de revolta contra Deus ou contra os amigos, se embebeda ou se torna explorador, vocês não devem agir como se tudo fosse normal. Não podem simplesmente conviver com isso, como se fosse um comportamento aceitável. Não sou responsável por aquilo que os de fora fazem, mas será que não temos nenhuma responsabilidade pelo que da comunidade cristã? A vida é uma comunidade que exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destrói a comunhão mais rápido de qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros entre pessoas da comunidade, constrói pontes. A humildade é um ungimento que acalma e suaviza os relacionamentos. Por isso, a Bíblia diz: sejam todos humildes uns para os outros. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. A continuação do versículo diz: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Essa é outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho impede a graça de Deus em nossa vida, da qual precisamos para crescer, ser transformados, curados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente que precisamos dela. De acordo com a Bíblia, se nos portamos com arrogância, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos de si mesmo. Humildade é pensar mais para os outros. Humildade estão interessados apenas em servir aos demais e não em si. A vida em comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos consideração pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com o que nos irritam. A Bíblia diz: é preciso carregar o peso de nos termos consideração para as dúvidas e temores de outras pessoas.
Diz a Tito: o povo de Deus deve ser cortes e ter o coração aberto. Em toda a igreja e em cada grupo há pelo menos uma pessoa difícil e normalmente mais que uma. Essas pessoas podem ter carências emocionais, inseguranças profundas, maneirismo irritantes e habilidades sociais escassas. Você pode chamá-las de carente de graça extra. Deus colocou essas pessoas em nosso meio, tanto para benefício delas quanto nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste de comunhão. Será que conseguiremos amá-los como os irmãos e irmãs, tratando-os com dignidade? A verdadeira comunhão, relacionamentos exigem o tempo. A Bíblia diz: não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Devemos devolver ao hábito de se reunir. O hábito é algo que você faz com frequência, não uma vez ou outra. É preciso passar tempo com pessoas, muito tempo, para estabelecer relacionamentos íntimos. Por isso, observamos uma comunhão superficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos, e o tempo que passamos é quase sempre gasto para ouvir uma única pessoa falar. Uma comunidade não é formada de acordo com nossa convivência. Vamos nos reunir quando eu tiver vontade, mas na convicção de que é necessária para a nossa saúde espiritual. Se você quiser cultivar a comunhão verdadeira, isso significa reunir-se mesmo quando não tenha vontade, porque acredita que é importante. Os primeiros cristãos reuniam-se todos os dias. Todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para partir o pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Você é membro de um pequeno grupo ou de uma classe de escola domiciliar. Recomendo que se faça um pacto entre todos no qual estejam incluídas as 9 características da comunhão bíblica. Compartilhemos nossos verdadeiros sentimentos, autenticidade, incentivaremos uns aos outros, reciprocidade, apoiaremos uns aos outros, compaixão, perdoaremos uns aos outros, misericórdia, falaremos a verdade com amor, sinceridade, admitiremos nossas fraquezas, humildade, respeitamos nossas diferenças, cortesia, não divulgaremos segredo alheios que nos são ditos em confiança, sigilo, e faremos do grupo uma propriedade, constância. Quando você olha a lista de características, fica evidente o motivo pelo qual a comunhão de verdade é algo tão raro. Ter comunhão significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornarmos independentes. Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente compensadores e nos preparam para o céu. Dia 19. Pensando sobre o propósito de vida. Tema para reflexão. A comunidade existe comprometimento. Versículo para memorizar. Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Isso significa que temos dado nossa vida pelos outros fiéis? Pergunta para meditar. Como eu poderia hoje ajudar meu grupo e minha igreja a desenvolver a característica de uma comunidade verdadeira?